Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do Last Mile Podcast, agora diretamente aqui do evento da Apronet, no Costão do Santinho, em Florianópolis. A gente está aqui nos estúdios da Zumi Produções, eu, Bruno Guimarães, Matheus Coferri aqui, uma das principais vozes do setor de telecom no LinkedIn. Isso. E a gente está com mais um convidado ilustre. Na verdade, a gente nesse dia de hoje vai falar só com convidados ilustres, né, Coferri? Que sorte a nossa. Não, a gente tá maravilhado aí com a quantidade de convidados, né? Olá a todos aí que estão nos assistindo. Nós estamos aqui, como o Bruno falou, direto do evento da Apronet. É só nome grande, todo o corredor aqui é uma aula. Quem a gente traz aqui também é aprendizado, é fantástico. É vontade de tocar direto aqui, falando com todo mundo. E nesse nosso episódio de agora não poderia ser diferente, né? A gente está aqui com um cara que fundou aí a Sempre Telecomunicações, que passou por um processo de M&A, né? Com mais de 180 mil assinantes, mais de 120 cidades do estado de Minas Gerais. Ele também é vice-presidente da Abramult e também muito envolvido no comitê com a Anatel, representatividade dos provedores. Estou aqui com o Johnny Cruz. Johnny, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra estar conversando contigo. E vamos bater um papo aí que com certeza vai ser mais uma aula aqui para o meu caderninho de anotações. Obrigado, Bruno, Matheus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, porque falo que telecom não é simplesmente um serviço que a gente presta, né? É uma vida que a gente se entrega a ela que impacta na vida de várias outras, né? Então, se não é para ser feito com amor e dedicação, não tem motivo de ser, porque é essencial na vida de todo mundo, né? Estamos aí para poder a gente contribuir, contar as histórias e compartilhar as experiências que a gente adquiriu no longo do período. Que frase importante, né? Realmente, o impacto conecta as pessoas, que elas se conectam com seus familiares, com seus próximos. Muito legal, Johnny. Johnny, muita gente conhece, né? Você é uma personalidade aí do mercado, há mais de 30 anos no mercado de telecomunicações, mas conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes que porventura não te conheçam. Quem é o Johnny, como começou, como é que entrou no mercado de telecomunicações, um pouquinho aí da Sempre também, né? Que foi um grande provedor e agora passou no processo de M&A. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória aí. Claro. Bom, meu nome é Johnny Cruz, né? Mineiro de Sete Lagoas, né? E eu iniciei a minha vida no ramo de telecomunicações como um técnico cabista. Aos 18 anos eu fui trabalhar numa empreiteira que até então prestava serviço para a Telemig, né? A extinta Telemig, né? Na época ali das privatizações. E eu lançava cabo na rua. Eu puxava cabo metálico lá, o CTP-APL na rua, instalava muita BAP em poste, né? Fazia isso. Eu era um colaborador de uma empreiteira e comecei a minha vida puxando cabo. E aí, sempre muito curioso, fui me enveredando para todo aquele ecossistema que compunha aquela vida além do cabo que estava ali no poste, né? E aí eu comecei a me interessar pelas partes ativas, comecei a trabalhar e me interessar por fibra ótica, entender como é que era, e virei um técnico de fusão e já iniciei ali fazendo montagens de caixas de emenda subterrânea, da época que a gente tinha aquelas luvas de chumbo pressurizadas ali, que eram todas fechadas e vedadas com o estanho derretido e tinha um bico de bicicleta que você enchia o cabo ali, porque o cabo era CP com isolamento de papel. Então, se entrasse água ali, derretia, e aí a famosa linha cruzada acontecia por causa daquilo ali, par de linha encontrando ali. Mas, enfim, e aí eu fui me aprofundando nessa questão aí das telecomunicações como um todo, né? Via a internet de escada ali começando a surgir, vi Velox, ADSL nascendo, e fomos remando, aprendendo com aquilo ali e entrando para o RF, enfim. Comecei a viver telecom e acompanhar telecom. Até que eu entrei muito forte naquele boom dos provedores via rádio, onde foi aquele primeiro grande salto, aquela primeira grande onda dos provedores, dos ISPs, como nós conhecemos hoje. Como eu já tinha buscado conhecimento
eu comecei dando consultoria para vários provedores, né? Na época onde o microtik era muito emergente e se tornou uma ferramenta, permitiu que muitos provedores conseguissem se profissionalizar e ter uma entrega melhor além do FreeBSD e de outras ferramentas baseadas em Linux para você conseguir fazer controle de banda. Pô, o MikroTik deu uma cara ali que eu costumo dizer que era o Windows das linhas de comando, porque deu uma aparência gráfica naquilo ali que permitiu muita gente que não tinha conhecimento em programação de fazer as coisas de uma forma um pouco melhor. Mas, enfim, até que, em uma dessas situações, um dos clientes que eu tinha, que era o Breno, me propôs uma sociedade, porque ele precisava de uma pessoa técnica ali para apoiar ele, e ele tinha essa carência ali. Então, ele sempre foi muito bom administrativamente e eu sempre fui muito ruim administrativamente. E aí, nessa que nós nos unimos ali, eu consegui aprender muito com ele da parte administrativa, da mesma forma que eu procurei fazer a entrega técnica que era necessária. E aí nós aprendemos muito um com o outro. E aí eu comecei a minha vida empresária mais dedicada ali a ter o provedor, a ser um dono de provedor. E aí a gente foi remando esse caminho aí. Até que surgiu a oportunidade da gente fazer a fusão com outras 5 empresas e formar a Sempre Internet, né? Já eram empresas ali onde, de alguma forma, a gente já tinha uma relação por causa da compra de algumas coisas em conjunto, né? Da parceria, de compartilhamento, de infraestrutura e também pelo conhecimento do mercado ali. E aí surgiu a oportunidade, aí vem uma questão muito interessante. Quando a Gaúcha Tecpar estava com o movimento dela de começar esse trabalho de M&As fora do estado do Rio Grande do Sul, o primeiro movimento que teve fora do estado do Rio Grande do Sul, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, foi exatamente a nossa operação da Sempre. Na época, nós iniciamos o trabalho com eles, que se chamava Mineira Tecpar. Olha só. E aí, naquele momento lá, a gente entendeu que, de certa forma, ainda não era a forma exatamente como a gente queria fazer. E aí, naquele momento, a gente seguiu junto, né? E aí foi onde a gente montou a Sempre Internet aí. E aí trabalhamos por esse período. E aí, por uma questão do destino, aconteceu que a Gaúcha também fez todo o trabalho dela, se fortaleceu, melhorou seus processos e se posicionou da maneira que está aí hoje, que todo mundo conhece, que acredito que seja hoje o maior consolidador do mercado, né? E aí Deus quis que agora, novamente, a Brasil Tecpar, de uma forma mais consolidada, viesse a fazer o M&A e absorver a Sempre Telecomunicações. E nesse período aí nós aprendemos muito, nós nos aprimoramos muito, nós tivemos a oportunidade de fazer uma mudança de cabeça empreendedora para uma cabeça empresária e entender todas as coisas que são importantes para aquelas pessoas que desejam um dia realizar as suas operações, de fazer um M&A e colocar a sua operação à disposição no mercado ou até mesmo adquirir outras operações. Então, foi um período de crescimento e oportunidades muito grandes. E paralelamente a isso aí, em 2019, num movimento de necessidade que a gente enxergou em Minas Gerais, lá de ter uma entidade para poder defender os interesses dos provedores, o Robson, que é o atual presidente da Abramult,
organizou um evento lá em Belo Horizonte. Até então eu até nem tinha relação com ele, sim, direto. Onde ele conseguiu reunir vários provedores num hotel lá, que a ideia era justamente formar uma entidade para poder levar à frente esses interesses aí dos provedores. E aí, nesse dia lá, estava o até então presidente da Abramult, que era o Manuel Santana. E a Abramult era uma entidade que ela estava um pouco assim parada, sem muito protagonismo no mercado, sem muita atuação, com poucos associados. E nessa do Robson querer fazer esse movimento, surgiu ali mesmo a proposta do seguinte: por que vocês não assumem a Abramult, que já é uma associação, já tem várias portas abertas, e iniciam esse trabalho a partir dela? Porque eu já estou cansado e tal, e não consigo tocar isso aqui para frente. Aí, por que não? E aí o Robson lá na frente, na hora que eu já conhecia muitos provedores e tal, já era, não como hoje, mas já conhecia bastante gente no mercado, virou e perguntou: quem está disposto a apoiar? Né? Eu fui o primeiro que levantei e fui lá do lado dele, lá, eu estou disposto a te ajudar, a te apoiar. E vamos trabalhar. Aí levantaram-se mais umas 25 pessoas. Porém, passado um mês, só eu permaneci ao lado. Mas isso não foi empecilho para que a gente seguisse em frente com o nosso trabalho, porque uma vez que você se compromete com algo, você tem que entregar de acordo com aquele compromisso que você fez. Porque o retorno, ele não é pessoal. Quando você assume uma associação, esse retorno ele não pode ser pessoal. O que vier de pessoal é consequência. Mas você está ali para representar o interesse de outras pessoas. E como você não tem remuneração, o que vem de retorno é você honrar o compromisso daquelas pessoas que confiaram em você. Então foi feita a assembleia. Na assembleia, na ocasião, tinha algo em torno ali de 60, 70 provedores associados diferentes ali. E, por unanimidade, nós somos eleitos ali como presidente e vice. E assim estamos até hoje, porque sempre que surge um novo período ali, as pessoas pedem que a gente continue. Não é só porque a gente faz as entregas, não. É porque é muito difícil você também achar gente que está disposta a ter o nível de entrega que a gente tem. É verdade. Bruno, vocês conhecem aí, sabem do meu movimento, dele, o que a gente faz aí, ver a entrega, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte: o que menos importa é o cargo. A partir do momento que você tem um compromisso, você pode ter o cargo que for. O seu compromisso tem que ser com a entrega ali. Então, isso aí é um pouquinho. E, consequentemente, depois vieram as oportunidades da Anatel, onde eu já fui conselheiro do Conselho Consultivo da Anatel. Atualmente, eu estou como o membro do Comitê dos Prestadores de Pequeno Porte e estamos aí dentro do setor fazendo isso aí. E aí, com isso, a gente ainda criou o evento da Abramult, que era uma associação que não realizava eventos. E com pouco tempo aí, graças a Deus, com muito trabalho, empenho e parceria de todos, inclusive da própria WiFeed, nós conseguimos posicionar o evento nosso lá em Belo Horizonte como o segundo evento do Brasil aí, ficando atrás só da Abrint, que faz um evento maravilhoso, que é o maior evento do nosso setor na América Latina e com todo o mérito. Show. Que currículo, né, Cofer? Oh, olha, rapaz do céu. Maravilha. E, Johnny, eu quero voltar depois para a gente conversar um pouquinho sobre a Abramult e a Anatel. Acho que tem bastante temas que a gente pode abordar aqui na nossa conversa de hoje. Mas eu tenho certeza que, principalmente aquele dono de provedor que nos assiste, sempre quando a gente fala de uma grande transação que ocorre no mercado, né, as pessoas ficam curiosas, querem entender um pouco melhor, olhar para a sua operação, o que está funcionando, o que não está. E eu queria só fazer algumas perguntas. Qual foi o ano que vocês, de fato, constituíram ali, oficializaram a Sempre Internet? A Sempre... nós começamos
a conversar na Abrint de 2019, Uhum. né? Onde a gente viu essa oportunidade, porque a Gaúcha tinha um modelo lá que permitia com que a gente fizesse isso, porque a gente ficava muito assim, perdido de como fazer aquilo ali. Uhum. E aí nós começamos esse trabalho em 2019, quando foi em 2020, nós registramos o CNPJ da Sempre Internet. E a partir do dia 1º de julho de 2020, a Sempre começou a operar. E quando vocês começaram, já tinham quantos mil assinantes lá em 2020? Algo em torno de 100 mil assinantes, juntando todas as operações. Então vocês ainda tiveram um crescimento bem robusto ao longo Sim. desses anos, né? E Johnny, o que eu queria te perguntar, assim, é muito relacionado à visão, ao planejamento de vocês. Quando vocês começaram a se juntar ali em 2019, 2020, vocês já pensavam em eventualmente ter um processo de liquidez, de saída da empresa? Óbvio, né? Vocês já tinham tido essa interação com a Gaúcha Tech Party, então eu imagino que certamente era algo que já estava na cabeça dos sócios. Mas querer é diferente de poder, né? Então eu Sim. tenho certeza que muitos donos de provedores pensam muito nessa, talvez eu possa, né, vender o meu provedor, a minha operação. Mas conta pra gente um pouquinho de quais foram os esforços que vocês tiveram que fazer dentro de casa. Tu até comentou sair um pouco da cadeira do empreendedor e sentar na cadeira do executivo, pensar em governança, né, em tirar os esqueletos do armário, organizar toda a operação, porque não é tão simples quanto parece. Não. E quando chega lá na hora de fazer o cheque, de olhar para o valuation mesmo, as coisas têm que ser preto no branco, né? Então conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, o que vocês aprenderam ao longo da jornada, quais foram os principais desafios, até conseguir realmente de fato chegar nessa transação que vocês tiveram muito bem sucedida aí recentemente, né? O principal desafio que acontece quando você faz uma fusão começa pela sua parte psicológica e pessoal. Mudança de cabeça que você tem que ter, né? Porque a partir do momento que você começa a perceber que tem muitas coisas que não são mais da maneira que você quer que elas sejam, tem que ser da maneira que é necessário que sejam, você já começa a esbarrar em muitos paradigmas que são pessoais, né? E a principal coisa que nós entendemos é que tudo tem um prazo. Então, sim, quando nós iniciamos lá a nossa fusão, a gente já sabia que ia chegar o momento de realizar. Quando seria, a gente até tinha uma ideia, mas não foi exatamente no período que a gente desejava. Até porque pela Constituição foi bem na pandemia, né? Ninguém Foi. esperava esse boom da pandemia, positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Então acho que atrapalhou um pouquinho o plano ali, né? E tinha uma outra questão também, que era o seguinte, a questão da pandemia, do pós-pandemia, da guerra na Ucrânia que começou, enfim, o mundo vai se movimentando paralelamente às coisas que você está fazendo. Então, por exemplo, em 2022, a gente teve com a empresa praticamente vendida num nível de valuation que hoje no mercado é totalmente desconsiderável. Não existe mais, né? Não existe mais. A gente estava vendo ali operações ali sendo negociadas ali na casa de 8, múltiplos de EBITDA, 10, 12. Foi na época onde tiveram lá os IPOs das 3 maiores empresas lá na ocasião lá, que depois, infelizmente, foi tendo ali o decréscimo de valor de ações. Mas, assim, não é demérito nenhum, não. É o mercado se comportando, ninguém ainda nunca tinha feito, ninguém esperava que algum dia um provedor fosse fazer um IPO, né? Enfim, então, da mesma forma, a gente sabia que em algum momento aquilo ali ia ser realizado. Era o objetivo nosso, né? Porque tudo quando você sai da escala ali de um determinado tamanho, que você muda de patamar, que você começa a ser visto, você começa a ser notado, seu valuation não está mais baseado somente nos ativos que você tem, né? Não que uma marca não seja um ativo, né? Mas passa a ser algo um pouco mais intangível diretamente. Sim. Né? Porque dependendo da forma como você se posiciona, uma marca pode valer 1.000 hoje e 1 milhão amanhã. Né? Mas enfim. Então,
A grande questão foi a mudança da mentalidade para a gente poder entender em que universo a gente estava entrando. Uma coisa é você dirigir um provedor de 10 mil, 30 mil assinantes, que é só seu, só você toma as decisões e você assume as responsabilidades ali e está disposto a encarar o bem ou o mal daquela decisão ali, né? Tem o desafio nesse mesmo universo que quando você é o dono único, você se sujeita a determinadas coisas ali, porque o efeito negativo daquilo ou positivo vai ser só seu. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: você é dono sozinho, você tem 10 verticais ali de coisas que acontecem dentro da sua empresa. Você tem o RH, você tem o operacional, você tem o estoque, você tem o marketing, você tem o comercial e tudo mais. Quando a gente sozinho toma conta de tudo, a gente só consegue enxergar, se o assunto tem 1 metro, só os 40 centímetros daquele 1 metro de cada assunto. 60 centímetros daquele assunto para lá, fica na mão das pessoas. E aí, a gente fica meio pensando assim, e eu não estou falando dos outros não, tá? Eu estou falando da gente. Eu passei por isso, eu vivi isso aí. E aí a gente começa a meio que aceitar determinadas coisas, né? Você não tem tanto compliance. E aí na hora que você junta 6 empresas diferentes, com cabeças diferentes, que você tem que começar a enxergar o 1 metro completo daquilo ali, se você não for uma pessoa muito consciente de que coisas podem aparecer ali e que pessoas podem ser alcançadas por causa daquilo que você não via, e matar seu ego e sua vaidade, você já começa a criar um ambiente ali que não é legal. Puxa vida, você não se une com ninguém para poder ser pior do que o que você era. Você se une para ser melhor do que o que você é. Então, todos esses tipos de mudança de mentalidade, comportamento, de você começar a ter um compliance, você entender, meu amigo trabalha aqui, eu amo ele, mas você vai ter uma informação verídica, documentada, de que tem um negócio ali que não dá, dependendo do nível que é, ou você instrui, corrige, ou você demite. Então, estou falando de coisa básica que rege o principal movimento de um M&A, que é cabeça, você ter uma maturidade empresária e sair da mentalidade empreendedora para que você consiga realizar. Porque senão você vai continuar numa geração de passivo tão grande na sua empresa que ao invés de você melhorar, você vai construir uma bomba relógio muito maior que pode estourar a qualquer momento. Que inclusive é a realidade de grande parte dos provedores do país, né? Mas, graças a Deus, nós passamos aí esses 5 anos aí, fazendo esse dever de casa, aos trancos e barrancos, passando por momentos de inexperiência, porque a gente não tinha, e nenhum de nós tinha, uma capacidade tão avançada de tocar um negócio desse tamanho. Fomos aprendendo, fomos buscando instrução, fomos buscando apoio, consultorias. Eu digo que hoje todos nós somos pessoas e profissionais melhores do que éramos há 5 anos atrás, quando nós começamos lá. Quando juntaram todo ali o projeto, né? O legal da fala do Johnny mostra que não dá para ser cabeça dura nesse setor, né? O cara não pode ser resistente, não pode, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Não, eu não concordo com a opinião do meu sócio. Faz do meu jeito que sempre deu certo. Isso prova, né, uma das maiores consolidações aí que a gente já viu recentemente, que não pode ser assim. Eu queria pegar um gancho do que tu falou, Johnny, e te perguntar assim, a gente sabe que tem muitos provedores do Brasil, estima-se aí 22 mil, mais, menos, né? Os números ainda são meio a confirmar, mas você acha que todos esses provedores são compráveis? Todos esses empresários vão conseguir fazer uma realização de lucro, vão conseguir ter esse sucesso que, por exemplo, você teve, que passou isso agora? Ou você acha que tem muita gente que está sendo míope ali, falando, não, minha operação está legal, está redonda, eu vou sempre fazer assim, e vai chegar um momento que não vai conseguir vender e vai ficar com esse negócio aí para sempre? Eu costumo falar que mais da metade dos provedores do país irão morrer com seus donos. Morrer de 2 formas.
ou vão morrer porque eles vão ficar no negócio até no dia que eles entenderem que não dá mais para continuar, ou vão morrer devido aos passivos que eles mesmos geraram. E aí é uma morte muito pior. Por quê? Porque a grande maioria dos provedores que ainda não conseguiram entender que precisa de virar empresário, precisa de corrigir a saúde da empresa, que tem a grande maioria dos provedores hoje, o que os seus donos colocam no bolso não é lucro, não é resultado, é só negação. Entendeu? Perfeito. Então, o que acontece? Se essas pessoas não passarem por um tratamento, por exemplo, olha, eu acordei hoje é dia 29 de maio de 2025. Em 29 de maio de 2030, eu quero falar que eu tenho uma empresa que não tem passivo. Tem passivo assim, né? Passivos realmente concretos, porque vai ter uma coisinha ou outra que é a vontade do fiscal e tudo mais, né? Mas que você vai lá e mostra e tudo mais. Mas se o cara quiser fazer isso, ele tem que começar hoje e ele tem que passar por um processo de transformação mental e de processo dentro da empresa dele, para aí sim, em 2030, ele ser colocado no rol das empresas que são compráveis. Porque acontece muito o seguinte, vamos lá, e aí eu recomendo a todos que procurem um conteúdo que fale de governança corporativa, né, de processos de M&A, valuation, e entre nesse universo, pelo seguinte, a grande maioria das empresas, na cabeça do dono, ela tem um valor que não condiz com a realidade. E outra coisa, tem um nível de passivo que vale mais do que o que é mais alto do que o que vale a empresa dele. E ninguém compra isso. E aí acontece uma coisa que é muito comum, que é o incorporador tem uma empresa saudável, compra uma empresa ruim, e o que acontece? Na hora que ele coloca aquele joio ali no meio do trigo, contamina o resto. E aí a fiscalização vem procurando coisa na outra empresa que ele não era alvo e se criam coisas inexistentes ali por causa do que ele comprou. Então, quem faz M&A hoje não quer isso. Claro. Entendeu? Além do que, a falta do conhecimento faz o dono do provedor achar que quem compra vai chegar lá, vai pagar à vista, que não vai ter uma contingência, que não tem um nível de responsabilidade pós aquilo ali, que é simplesmente igual você vai numa mercearia e compra um refrigerante, toma aqui, a garrafa é sua, você bebe, eu não quero um copo, se você passar mal, é culpa... Acho que é ganhar na loteria, só pegar o Pix ali, né? E pronto. E não é. Fora que um processo de M&A não acontece da noite para o dia. Quando ele é muito, muito, muito rápido, ele leva ali no mínimo 6 meses. Show. Né? Então, por isso que eu digo, a grande maioria dos provedores vai morrer com seus donos devido a isso. Mas nunca é tarde. Sim. Né? Você pode começar. Hoje você tem muito recurso para poder amadurecer profissionalmente e entender como fazer isso. E, às vezes, ele gera passivo, até não é de má fé, é porque ele não sabe ou não tem uma orientação. Porque fica parecendo, eu colocando aqui, é como se eu tivesse condenando, falando que o dono do provedor faz a coisa de má fé. Não é. Muitos deles é por falta de conhecimento, por falta de buscar uma contabilidade para ser feita da forma correta. Às vezes o cara paga o imposto ali, mas ele está pagando o imposto errado. E aí, na hora que ele vai para a Receita, a Receita fala assim, olha, não é minha culpa se você pagou errado. Só que eu também não vou pegar isso que você pagou para bater do lado de lá. Certo. Infelizmente. Né? Seria justo. Mas, então, muitas vezes é por falta de um processo organizado, por falta do conhecimento do processo e do compliance. E compliance não é coisa para gente grande.
Compliance é coisa para qualquer um de nós. É igual quando você está dentro de casa, que você vira e fala assim, eu quero ter uma casa organizada, o que você vai fazer? Vou acordar, eu vou arrumar minha cama, eu vou pegar minha roupa suja, eu vou pôr no cesto, eu sei que eu tenho que levar para a lavanderia, eu vou almoçar, eu sei que se eu quero almoçar meio-dia, se eu não começar às 11 horas ou 10h30, meio-dia não vai estar lá e tal, você não faz isso dentro de sua casa? Exatamente. Isso é organização, com conhecimento. Hábitos e processos, né? Isso é para empresa de qualquer tamanho. Se a WiFeed não tivesse um processo, ela teria capacidade de estar aqui no evento hoje ofertando qualquer coisa para qualquer um? Impossível. Exato. Por quê? Porque isso está diretamente ligado à credibilidade da entrega. É verdade. Perfeito. Não, e uma coisa muito interessante que o Johnny trouxe, assim, eu fiquei aqui refletindo bastante sobre esse processo de M&A. E as pessoas falam um pouco sobre isso, né? Mas, na verdade, mais importante às vezes, ou, enfim, sem querer mensurar e dosar, mas tão importante quanto talvez a operação em si, é a cabeça dos fundadores, dos empreendedores, dos donos. A gente está falando que o Johnny trouxe muito um aspecto que é necessidade de inteligência emocional, né? Porque a verdade é que a gente está acostumado, o empreendedor brasileiro, não só em telecom, a gente faz muitas coisas no peito, na raça, né? A gente vai fazendo, é nosso papel resolver problema e faz parte do jogo de fato. Só que o mercado hoje está num nível de competitividade, né, de profissionalismo, que o que trouxe esses provedores até aqui não é o que vai levar eles para o próximo passo. Então, essa percepção do Johnny é bem legal porque fala-se pouco sobre isso e talvez o dono de provedor ele não para pensar, pô, será que o problema não está em mim? E muitas vezes começar a corrigir esses hábitos, esses processos, trazer isso para dentro da cultura da empresa. Mas aí eu queria já começar a entrar um pouquinho mais na parte também, né, de Abramult, da associação, mas pegando um pouco da tua visão hoje de mercado, né, Johnny, estando numa posição que consegue certamente analisar o macro e o micro também, o que é muito, muito interessante. Além desse fator de organizar a casa, trazer governança para dentro das suas operações, o que mais que tu estás vendo como próximo passo dos provedores, né? A gente sabe que tem uma certa saturação ali no mercado B2C, já está um pouco mais difícil, tem muita gente olhando para o B2B, mas o B2B é um bicho diferente também. Será que o provedor ele tem que estar atento a esse movimento de consolidação e de daqui a pouco não ficar por último? Será que ele tem que estar olhando para outras oportunidades? O que vocês estão visualizando como próximo passo para esse provedor de internet no mercado brasileiro, né? Pois é, eu vou fazer um link aqui que tem total sintonia com o que a gente estava falando, que é da questão da mentalidade humana, né? E aí, no final das contas, nós entregamos o serviço, o provedor entrega o serviço para quem? Não é para uma máquina, né? É para um ser humano. Né? Então, se hoje o empresário provedor não se enveredar, diversificar e inovar para coisas que estão ligadas aos hábitos, necessidades, costumes do ser humano, ele está fadado a sair do mercado, porque conexão você acha em qualquer lugar. E hoje não todo mundo entrega conectividade de forma satisfatória. E olhe que os pequenininhos ainda conseguem entregar de uma forma muito melhor do que muitos maiores. Né? Não é à toa que você vai ver os rankings de reclamação, as maiores reclamações estão na mão dos gigantes, não é só porque eles têm mais clientes, não, porque se você for colocar proporcionalmente, você vê que o nível de entrega é muito ruim. Mas vamos mais adiante. A gente tem que entender que a gente precisa de entregar mais coisas para quem está ali com a nossa conexão. O mais difícil foi entrar na casa do cliente. Agora que a gente está lá dentro, por que não entregar outras coisas? E todos nós estamos sedentos de outras coisas. Mas não é simplesmente entregar por entregar para aquela grande desculpa que foi quando surgiu o SVA, que é ter aquela eficiência tributária. É entregar coisas que fazem diferença de fato na vida da pessoa. E o provedor ainda tem uma grande oportunidade, que é o seguinte: predominantemente, o cliente do provedor, até por ter nascido no interior e ido para as grandes cidades, predominantemente, o público do provedor é o cara ali da classe B-, vamos dizer assim, para trás. São as pessoas que não têm condição de ter acesso a muita coisa que é essencial. Por exemplo, saúde.
né? O cara não consegue, por exemplo, pagar um plano de saúde. Às vezes, se a gente for pegar ali a renda da maioria das pessoas do Brasil, nós estamos falando de gente ali que tem uma renda mensal que varia ali entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Então, o cara não consegue pagar um plano de saúde para a família dele que vai custar R$ 1.000. Então, por que o provedor não pode ir lá entregar uma telemedicina que realmente funcione, ou um sistema de telemedicina e de acesso à consulta, e quando ele precisar de um especialista, ao invés de pagar R$ 500, R$ 600, R$ 1.000, ele vai pagar R$ 30. Tem isso no mercado. Por que o cara não vai lá, por exemplo, entregar para ele um conteúdo educacional que vá promover a oportunidade dos seus filhos aprenderem? Porque eu costumo dizer o seguinte, o que o provedor entrega não é a conectividade, é uma janela de oportunidades. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E a outra coisa que eu digo é o seguinte, a conexão à internet é a fonte de lazer mais barata que existe. Perfeito. Porque a quantidade de conteúdos que você tem ali, se você tem um filho em casa, se você está desempregado ou está apertado, mas você quer promover uma diversão para o seu filho, pega um lençol, coloca na janela, compra um pacotinho de pipoca que custa R$ 1, um pacotinho de suco que custa mais R$ 1, abre o YouTube, tem milhares de conteúdos, filmes, um tanto de coisa, com criatividade e amor, que é família, você promove uma sessão de cinema. Faz um cineminha que ele vai adorar. Um colchão no chão ali, um negócio, né? E aí você faz o que mais ali? Desde que você tenha amor para fazer aquilo e queira fazer aquilo ali. Você vai criar um momento ali. Memorável, né? Você entendeu? Que show. Então é isso. Além do que, na minha época de escola, quando eu tinha 10, 12 anos, a gente estava conversando antes aqui, né? Que eu falei que esse ano eu faço 30 anos de telecom, vocês estão falando que vai fazer 30 anos de idade. Vamos fazer. Eu e o Bruno, mesma idade. Senti um dinossauro aqui. Mas tinha um negócio que chamava Barça. Claro. Não sei se vocês já viram, mas vocês já devem ter ouvido falar. Pegava do meu avô. Que era uma enciclopédia de livros, que ali era o nosso Google. Ali era o nosso Google. Chat GPT agora, né? Era ali que a gente ia ali absorver conhecimento. Precisava de boa vontade, precisava de querer. Entendeu? Não é que a gente não era bagunceiro, não fazia as coisas na escola, não. Que a gente é humano também, é criança, é adolescente, vai passando por tudo. Mas é muito diferente. E hoje, quando você tem uma conexão de internet que te permite conhecer lugares do mundo. Eu não vou mentir para vocês, não, eu falo isso com a maior humildade. A minha primeira viagem internacional eu fiz no início desse ano. Eu fui para Barcelona, que eu fui lá para o MWC. Nossa, que legal. Entendeu? Nós nos encontramos lá, inclusive. Claro. Olha só. Né? Eu nunca tinha feito uma viagem internacional na minha vida com 47 anos de idade. Né? Mas eu tinha um conhecimento de história tão grande com as coisas que quando eu cheguei lá, que eu tive a oportunidade de ver várias coisas que eu via em livro, para mim foi muito emocionante. Quando eu fui lá fazer aquele passeio no bairro Gótico, que eu tive a oportunidade de ver lá castelos da época medieval, de ver como a estrutura de ruas construídas e tudo lá, foram coisas que eu vi nos livros e que eu vi na internet, que eu fui lá viver. Então, para mim, teve um sentido tão grande, porque eu, particularmente, jamais imaginei que, em algum dia, eu ia lá na Europa. Entendeu? Embora eu tivesse toda a vontade, eu não sabia se eu ia realizar isso. Então, o que para mim fez sentido não foi se lá tinha restaurante, se tinha loja, tinha o evento, o MWC, muito importante, mas nós já estamos falando de evolução, tecnologia e tal. Mas viver a história que eu aprendi nos livros e que eu pesquisei na internet, tá ali encostando, entrar numa igreja de mais de 1000 anos, de um sistema feudal, sabe? É diferente. Então, se as pessoas aprenderem a usar essa janela de oportunidade chamada internet para absorver cultura e conhecimento, sabe? E tudo que você fizer para fomentar aquilo ali, se o dono do provedor entender que se ele diversificar, não só com essas questões que são para a promoção do ser humano, mas que também vem para poder facilitar a vida do ser humano, uma coisa é isso aqui, ó. Já tem um tempo que eu falo o seguinte, pessoal, vai conhecer o MVNO. Vai conhecer o MVNO.
Não preocupa em ganhar dinheiro com ele. Mas só de você já chegar para o seu cliente, ele já vê que você tem um serviço celular, ele já vê que você se preocupou em evoluir. Já sabe que você tem condição de estar com ele até quando ele não estiver na sua rede. E uma coisa pode ser complemento da outra e pode representar retenção. Então é a mesma coisa. Entra no MVNO, que ele vai ser o seu commodity ali, mas que é o caminho para você entregar outras coisas para ele. A partir do momento que você está ali com mobilidade, você começa a entregar para ele outros serviços agregados em apps, super apps, com outras coisas. Esse aumenta mais R$10 um ticket, mais 15, mais tudo mais. Mas movimenta. Porque se você só entregar a internet, você vai perder seu cliente. Sua empresa vai morrer. Que show. Isso é muito legal. Eu queria só fazer um Claro. adendo aqui antes de passar para a sua certeza. pergunta, Coferri. Que está muito ligado a não olhar para a tecnologia como um fim, mas como um meio. Né? E um meio de fazer algo que é como gerar valor para o consumidor final, para o ser humano no final das contas. A gente até vai falar sobre isso no nosso painel um pouquinho mais para frente. Exato. Que muitas vezes a gente que é técnico e gosta de tecnologia e tudo mais, a gente primeiro se impressiona com a tecnologia e fala como é que eu encaixo essa tecnologia na necessidade do ser humano. E na verdade o processo é o oposto. Né? E o provedor às vezes ele tá muito, olha para o lado, vê o que o outro está fazendo, vou fazer também, vou copiar e colar. Não, deixa eu entender o meu cliente, a minha particularidade, a minha região, quem que eu atendo. E aí, a partir disso, eu vou construir essas soluções. Né? Então, é talvez inverter um pouquinho essa lógica que tá bem alinhado com o que o Johnny está trazendo. Então, eu achei muito boa esse insight. Você viver a comunidade é a maior oportunidade que você tem de desenvolver entregas. Igual você atende áreas rurais. Muitas vezes você está numa área rural lá, mal a polícia vai lá, mas meu cara tem internet, não tem? Tem. Por que você não cria um aplicativo de apoio, de vizinhança? Uma rede de câmeras, né? Rurais. Enfim. Você entendeu? Você vai ali, vou pôr uma câmera aqui na sua casa, outra ali, ali, a rua, tal, ver o movimento. Todo mundo tem acesso àquilo ali. Você tem que estar ligado à comunidade, sabe? Às necessidades do ser humano. E como o Johnny falou muito bem também, o Brasil é muito grande, muitas cidades pequenas, a maioria das cidades do Brasil são pequenas e o povo é muito regionalista e cada região tem a sua particularidade. Não dá para copiar o que deu em Santa Catarina, usar em Rondônia, usar no Acre, usar em Fortaleza, porque são cada ecossistema, cada cidades diferentes. Então, o começo é do cliente, não é? Começa dentro da casa do cliente, não no seu provedor. Começa lá dentro as soluções para você entender o teu mercado. E nós somos tribos. Olha só, o pessoal fala muito assim, o sulista é muito bairrista, né? O povo fala o gaúcho é muito bairrista, né? O catarinense, porque tem uma cultura europeia por causa da migração dos alemães, dos italianos, que é a coisa toda. Então, o sul do Brasil, eles falam que o pessoal é muito bairrista. Mas não é que é bairrista. A tribo do sul tem um costume, da mesma forma que a tribo mineira tem outro, que a carioca tem outro, são hábitos diferentes. Então não é que ele é bairrista, é porque ele acostumou daquele jeito ali e tem aquele hábito. Então você vai fazendo o quê? Personalizando as coisas de acordo com o hábito. Que show. Não, e digo mais, e aqui, se comparar Florianópolis com Caçador, já é outro. E é no mesmo estado. Minas próximo. mesmo nem se fala. Né? Minas Minas, que é um estado gigantesco, que tem 853 municípios. Caramba. Se você for no sul de Minas, é de um jeito. Se você for lá no norte, é outro. E o cara é muito mais baiano, às vezes, do que mineiro. Da mesma forma que você for lá no Triângulo Mineiro, o cara é muito mais mato-grossense e goiano do que mineiro. Da mesma forma que você for lá no leste, o cara é muito mais carioca do que mineiro. Entendeu? Perfeito. E o queijo deixa pra gente ali, que está na região metropolitana Doce de leite, Belo Horizonte ali. Que show, ô Johnny. O papo é incrível, assim, né? A gente gostaria aí de... Eu encho a agenda se deixar aqui com nossos convidados. Eu queria só te perguntar, e para a gente aproveitar esse tempo que a gente tem aqui ainda, sobre as pautas que a Abramult principalmente defende, ou que está trabalhando nos últimos anos, ou desde que você assumiu, e as mais recentes. Queria que você falasse... resumidamente, quais são as principais pautas, frentes que vocês defendem na Anatel, que vocês defendem os provedores associados, até para o pessoal, nossos ouvintes aqui, que são de lá,
também podem ouvir e entender um pouquinho melhor. E talvez já incluir a Abramult e a Anatel, o Conselho da Anatel das PPPs, a gente já trabalho. mata as duas, né? O que acontece? A Abramult, e aí não é só uma particularidade da Abramult, falando desse momento atual. A gente está bastante preocupado com essa questão aí do fim da norma 4, Sim. né, dessa questão do desejo da mudança e da governança da internet no Brasil. E também, isso aí já é um caso antigo, né, mas que precisa ser resolvido, que é a questão dos postes. Mas falando mais dessa parte aí da governança da internet brasileira. O modelo de governança da internet brasileira, ele é um modelo que ele é apreciado no mundo inteiro, né? Ele é aplaudido no mundo inteiro. E eu acho que não tem motivo para se mudar isso. Não somos nós que copiamos as coisas que são feitas fora, né? Nós somos copiados aqui. Nós temos uma estrutura de governança que é brilhantemente gerida e está em funcionamento, que nós vamos defender até o fim, que não se mude. Então, essa, por exemplo, é uma pauta muito forte, né? Da mesma forma, a questão do conceito dos PPPs, né, que é o conceito das assimetrias regulatórias, que foram muito bem propostas pelo nosso ex-conselheiro e ex-senador Aníbal Diniz, que também estão querendo acabar, né, com as assimetrias regulatórias, que também foi o que permitiu que os provedores crescessem, se posicionassem no mercado de forma regular para promover a inclusão digital no país. Então, não é à toa que hoje os provedores de internet atendem mais de 60% da população com internet fixa, né? E a questão dos postes, porque nós somos muito colocados como marginais, irregulares, que a gente simplesmente põe o cabo lá e desaparece. Não vou dizer aqui, passar pano, que não tem alguns poucos que fazem isso, mas a gente luta para que seja regulado, mas da forma justa, porque não adianta também a concessionária de energia chegar lá e querer cobrar 15, 20 reais por um ponto de fixação, né? E que eles têm uma resistência muito grande em não resolver isso, porque começaram a colocar aquilo ali como parte da receita deles e não dentro do formato da modicidade tarifária como precisa ser, né? Então, tudo isso que é voltado para a saúde legal dos provedores, tudo isso que afeta diretamente a sobrevivência dos provedores, é uma das pautas da Abramult ali, e a gente está constantemente trabalhando em cima disso. Além disso, e nós estamos, inclusive, num processo de reformulação disso aí, são procurar parceiros que levam benefícios reais para os seus associados, né? Então, como tarifas de boletagem com preços mais acessíveis, empresas de locação de veículos e equipamentos com condições muito melhores do que as convencionais de mercado. Então, nós estamos querendo estruturar parceiros que venham a trazer coisas que são exclusivas para os provedores, para que eles tenham competitividade, né? Justamente para quê? Para conseguir melhorar a entrega ali dos seus produtos ali. Então, muitas parcerias ali que refletem em ganho real e direto para o associado. Mas a gente precisa muito que o associado acredite na gente. Tá? Porque o que acontece? Quando o Abramult faz um trabalho, a maioria deles não atinge só quem é associado. Porque você não consegue, por exemplo, principalmente quando tem a questão regulatória, de você ir lá e pleitear alguma coisa e falar assim, olha, isso aqui só vai beneficiar o cara que é associado, a empresa que é associada. Você faz para um setor inteiro, né? Só que isso gasta tempo, gasta dinheiro. Lembrando, a gente que está lá à frente da associação não é remunerado, é um trabalho voluntário, mas você paga passagem, você come, você hospeda, você paga advogado, você paga ação, você tem uma série de gastos para quê? Para ir ali defender os interesses de quem você representa. Então, esse reconhecer e esse se associar é para que a gente consiga fazer esse trabalho. Porque o que acontece?
Por que as operadoras conseguem muitas coisas? Porque tem poder financeiro para poder estar ali fazendo o lobby necessário para aquilo ali. E é errado? Não. Eles estão ali lutando por aquilo que é o interesse deles. Sim. Então a gente precisa tanto do apoio de pessoas para estarem com a gente nos cargos de diretoria da associação, até para trazer para nós o capital intelectual, como também do recurso financeiro para a gente poder estar nessas frentes todos os dias. A gente perde muita reunião importante, muita possibilidade importante de estar em Brasília, participando de vários movimentos ali, estar em cima vendo o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não tem o recurso financeiro para poder pagar passagem, hospedagem, um negócio para poder ir lá. Olha só. Mas é cobrado. Mas é cobrado. Sim. É cobrado para estar ali em cima. Estar na frente. Ah, você não viu e tal. Tudo bem, a gente não viu, mas a gente consegue pagar, bancar 10 viagens no ano, mas a gente tem 70, 60, 80 compromissos que a gente precisa de estar presente para poder ver isso. E claro. Aí? A gente não tem recurso para isso. Tem braço para tudo, né? Entendeu? Então, assim, e é muito caro, né, contribuir com a associação. Uma mensalidade de R$200 é muito caro. Vai fazer falta para um provedor. Para um provedor, sabe? O próprio iFeed é associado à Abramu. Né? Pois é. Não é nenhum provedor de internet, mas a gente quer estar lá justamente para poder apoiar. E é um canal de networking muito relevante. Né? A gente tem lá os canais, diversos provedores participam, é um canal de conexão, de relacionamento. Então, de fato, os provedores não faz sentido não estar dentro de uma associação dessa que, inclusive, conhece as regionalidades do Estado, etc, etc, etc. Então, enfim. Não, o próprio evento que a gente faz é um exemplo. Né? O objetivo nosso, né, e cada um tem uma estratégia para isso, mas quando a gente faz o evento, o objetivo nosso com o evento ele é levar e alcançar pessoas que a gente não consegue alcançar somente pela existência da associação. Então, ele tem o objetivo de preparar o líder de amanhã, ele tem o objetivo de levar um conteúdo para aquele associado, para aquele visitante que talvez ele não teria de outra forma. Ele tem o objetivo de levar as novidades para as pessoas conhecerem, para aplicar em seus negócios ali, que talvez ele não teria de outra forma. Da mesma forma, promover a oportunidade do prestador de serviço, do fabricante, do distribuidor, tá levando ali até o seu cliente algo que vai servir para o crescimento da empresa dele. Né? E a gente não restringe as pessoas. Obviamente, a gente divulga muito mais, né, de forma direcionada para os ISPs e para os decisores dos ISPs, mas a gente, em momento nenhum, restringe que o técnico vá também, que uma outra pessoa em outro cargo vá, porque todos nós aqui só estamos num cargo de direção hoje porque algum dia a gente começou lá embaixo e se interessou em desenvolver. Então, isso é muito da pessoa. Então, o nosso evento ele é para todos. Né? E cada vez a gente procura inovar, e eu falando aqui muito de inovação, o próprio evento nosso é um exemplo disso. Quando nós decidimos a fazer um evento, a gente chegou na seguinte questão: olha, não adianta fazer um evento para ser só mais um. Sim. A gente precisa de criar algo que seja diferente dos demais, mas que também isso seja mutável. Que o desse ano não seja igual ao do ano que vem, que não vai ser igual ao do outro, e por isso nós criamos o evento, o primeiro, e até então único, né? Evento temático do setor de telecomunicações e internet. E aí a gente leva sempre temas onde o advento da internet, a popularização, mudou a forma de se consumir aquele tipo de produto ou de serviço. Então, nós já tivemos temática lá da evolução dos jogos eletrônicos, já tivemos do streaming, esse ano foi música, ano que vem é comics, né? Contar a história do surgimento das revistas em quadrinho e depois como isso com a internet cresceu ainda mais, né? Quando todo mundo achou que ia morrer a revistinha, a coisa se popularizou e aconteceu uma coisa muito interessante, que grandes artistas que não tinham dinheiro para poder pagar bancas para publicar seus trabalhos, começaram a publicar de forma digital e tem muitos desses artistas que se tornaram maiores do que muitas marcas tradicionais.
né? Da mesma forma, eu tenho um pezinho na Rádio Fusão lá em Belo Horizonte também, da mesma forma que eles falaram que quando surgiu rede social, que é a coisa toda, o stream, que o rádio ia morrer. O podcast, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nada mais é do que o que já é feito no rádio há muitos anos com imagem e entregue de forma digital. E aí, lá a gente, por exemplo, criou a primeira web rádio TV do Brasil. E fomos e somos hoje lá o principal veículo de imprensa do Brasil com presença na internet e conteúdo no rádio. Que legal. Então, na verdade, a internet foi o quê? Uma oportunidade de se ampliar e fazer de uma forma ainda mais robusta aquilo que já era feito. Tanto é que também, eu esqueci desse tema, o primeiro evento temático que nós fizemos contou a história justamente do rádio como a primeira rede social existente. Porque as pessoas, quando não tinha internet, não tinha celular e tudo mais, eu sou de interior, né? Vocês são de interior, mas as pessoas se comunicavam através do rádio. De que forma? Virava, falava assim, ligava na rádio e falava assim, ó, aqui é fulano, manda um recado para não sei quem lá, não sei aonde, que eu tô indo no ônibus de tal hora, me espera lá na porteira, ó, fala que eu tô indo com as compras do supermercado para ir com a charrete para buscar ou com o carro. Ou então falava assim, ô, Bruno, lá na fazenda, não sei o quê, Matheus pediu para avisar que a mãe dele já fez a cirurgia, já está em casa. Isso não é uma rede social? Isso é uma rede social. Que incrível. Então as pessoas se comunicavam através do rádio. Só história boa, ainda pra ficar aí a eu tarde fico, toda, mas... eu fico abismado aqui com essas histórias, essa trajetória. Johnny, quero te agradecer imensamente aí você ter aceitado o nosso convite e participar aqui com a gente. Nós temos a iniciativa do podcast também, vamos querer te ouvir nos nossos estúdios, né, Bruno? Com muito mais tempo. Prazer. Com certeza. Vamos esmiuçar bem cada momento da tua trajetória aí, vitoriosa, né? Com certeza de muito sucesso. Agradecer aos nossos ouvintes aí, passar a bola para o Bruno aí fazer a finalização. Obrigado mais uma vez, Johnny. Um prazer, parabéns pela trajetória. Foi inspiradora a conversa, muitos insights, boas reflexões. E para você que está aí nos ouvindo, se gostou, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, nos busca lá no Instagram que a gente vai trazer muitos mais conteúdos como esses aqui para vocês. Obrigado e até logo. Até mais. Um abraço.